Mas isso custa, né, Celso e Fábio? Custa muito. Então o Teleton é uma vez por ano, né? Que eu saiba isso. Sim. E não consegue cobrir todos esses custos. Todos os gastos. Pra você ter uma ideia, o que o Teleton arrecada hoje, ele não chega a 20% do custo anual da instituição. Então, todo o processo de trabalho, principalmente do hospital ortopédico, é o que vai gerar o lucro para cobrir essa receita. Então, todo mundo tem a ideia que para chegar lá só atende a criança deficiente. Mas hoje mudou completamente. Então, a ACD funciona hoje como um hospital ortopédico geral. Então, por exemplo, se o Sidney vai lá, eu consigo lá ser atendido. Vamos supor, se você bateu o ombro, você quer ser passado com a gente, você liga lá na CD, pede para ele chamar no ramal 3, fala, eu quero ser atendido por um ortopedista dentro da CD especialista em ombro. Ele vai te encaminhar e aceita uns 40, 50 convênios e particulares também. Fala pessoal, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal informação é o diamante da prevenção. Não saia daí, hoje mais um episódio com um pessoal extremamente incrível, extremamente importante. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, levar para você informação de saúde com qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news e informações nem sempre tão boas. O nosso propósito é o contrário, é levar para você informação checada em saúde. Como fazemos isso? Trazendo aqui no podcast as maiores autoridades em cada um dos assuntos que resolvemos aqui debater. Os convidados de hoje são lá da AACD, essa entidade maravilhosa, extremamente relevante no nosso país. Eles aceitaram hoje o desafio, são os médicos ortopedistas, Dr. Celso e Dr. Fábio. Muito obrigado por terem aceitado o desafio de vir aqui dividir informação conosco. É uma honra tê-los aqui. Muito obrigado, Fábio e Celso. Obrigado, Sidney. É um prazer pra gente também falar um pouquinho sobre a AACD. A gente trabalha lá há anos, eu e o Celso. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Legal. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco a respeito da ACD, que é uma instituição ímpar no nosso país, que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Concordo plenamente, é uma entidade de extrema excelência, desde que a gente a ACD tem mais idade que a gente, nós todos aqui na verdade, Sim. São 70 anos, é isso? 75 anos, então desde que a gente é criança, um dia a gente foi, né? A gente ouve falar muito bem da eficiência incrível da ACD, então esse é nosso assunto hoje. Vamos falar um pouquinho de ortopedia, afinal vocês são ortopedistas, mas vamos tentar focar mais na história da ACD, o que a ACD faz, para que todo mundo possa entender o que é essa instituição. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Vamos começar aqui pelo Fábio. Fábio, você já está lá há bastante tempo. Quanto tempo? O que você faz lá atualmente? Então, eu entrei na ACD em 2005. Eu fiz uma R4 de ortopedia pediátrica lá, né? Eu fiz ortopedia e depois, quando você faz ortopedia, você se especializa em alguma área, né? Joelho, ombro, pediátrica, etc. E eu fui para a área da pediátrica e fui fazer... Lá na ACD é um grande centro de formação de ortopedistas pediátricos do país, né? Então, todo ano nós temos 3 vagas para quem já tem o título de especialista, né? Então, não adianta, você tem que ter o título de especialista de ortopedia, ter a SBOT, e depois você fazer a seu R4. E a ACD é um centro formador de ortopedistas pediátricos no país. Nós já formamos aí, uns 50, 60... Não, mais de 70 mais de 70 ortopedistas pediátricos já espalhados pelo país, que vem fazer a formação lá dentro da ACD. E eu fiz minha formação lá, né? E na época o Dr. Fernandes era o chefe da ortopedia lá, me contratou depois que eu acabei um ano de ortopedia pediátrica, falou, Fabião, eu quero que você fique aqui com a gente e tal. E fiquei na ACD, tô na ACD até hoje, com muito orgulho. Vai fazer 20 anos agora em 2026 que eu tô na ACD. E tenho muito orgulho de trabalhar lá. Acho que a gente faz um trabalho excelente, acho que é um hospital de ponta, acho que... Com certeza, eu concordo plenamente. A população agradece você também por estar lá, porque realmente é uma entidade que tem uma relevância incrível. E o Celso? O Celso também tem uma história parecida. E só para também você entender, o R4, que o Dr. Fábio falou, é o 4º ano da especialização depois de 6 anos de faculdade, tá? Então, se você... É o 10º ano já de medicina. Então, a ACD, além de atender assistencialmente, atender aos pacientes, que nós vamos explicando aqui daqui a pouco, mas também, então, forma médicos dessa super especialidade, uma subespecialidade da ortopedia, que é a ortopedia pediátrica, que é extremamente importante. Nós vamos falando aqui sobre
que ela tem daqui a pouco, mas então a ACD também tem essa parte de estudos, de formação de profissionais de alta excelência. E o Celso, como é que foi sua história lá na ACD, Celso? A minha história é bem parecida com a do Fábio, eu tenho 10 anos a mais, né? Ou ele 10 anos a menos que eu aí. Eu sou formado em Santos, que nem o Fábio, em 91, na FICEMES, a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, atualmente Uniluz. E aí, após a formação médica, eu fiz a residência em ortopedia, e aí fui para a ACD em 95 fazer o meu R4 de ortopedia pediátrica. Fiquei lá durante algum tempo, depois eu migrei para alguns centros no Brasil, saí de São Paulo, depois voltei em 2001 e estou desde então na ACD. Você perguntou a respeito da história, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito da ACD. A ACD ela foi fundada e criada por um ortopedista em 1950, o Dr. Renato Bonfim. Era um ortopedista muito famoso aqui em São Paulo, foi inclusive depois presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E ele viajando pelo mundo, pelos grandes centros, ele viu que aqui no Brasil faltava um centro de reabilitação, naquela época principalmente para poliomielite. Então ele criou a ACD com esse foco, reabilitar crianças com sequela de poliomielite. A ACD ela ficou por um bom tempo sendo apenas um dormitório e um centro de reabilitação, vamos dizer assim, até que na década de 70 foi inaugurado a unidade do Ibirapuera, aliás, final dos anos 60, que é onde a gente está até hoje, ali na Ascendino Reis. E aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Porque às vezes tem gente de outros lugares do Brasil assistindo. Exato, aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E aí a ACD manteve o foco dela em reabilitação de crianças, porém, com o passar do tempo, essas crianças vão crescendo também e ela começou a abraçar os adultos também. Como a paralisia infantil ela foi erradicada, a ACD começou a procurar outros focos de tratamento, outras patologias, e aí várias patologias foram agregadas no centro de reabilitação. Hoje, talvez o carro-chefe na área infantil, na área da pediátrica, é a paralisia cerebral, porém também há praticamente umas 3 décadas, os adultos são reabilitados na ACD. Então, pessoas com lesões medulares, lesões encefálicas, sequela de AVC, traumatismo craniano, pacientes amputados que necessitam de protetização e reabilitação. Então, esse leque foi aumentando ao longo do tempo. Dos anos, final dos anos 90 para cá, a ACD entrou numa rota de expansão com o programa Teleton. Então, ela começou a expandir as unidades aí por todo o Brasil, depois a gente pode falar até alguns números a respeito disso. Claro, devemos. E ela começou também a abrir para outras especialidades. Até então, a ACD ela era muito focada nas patologias atendidas no centro de reabilitação, mas a partir daí ela acabou expandindo. Então, hoje nós temos na ACD todas as especialidades ortopédicas. Então, se você imaginar em mão, pé, joelho, quadril, coluna, qualquer coisa que você imaginar na área ortopédica, hoje a gente tem o atendimento, a reabilitação, a cirurgia especializada, exames, diagnósticos, exatamente tudo. Tá. Celso, só complementando para entender melhor o que você está falando também, para quem está ouvindo. Eu tenho 52 anos, né? E como eu disse, eu cresci ouvindo falar da ACD de maneira sempre brilhante e também peguei esse começo do Teleton, 90, você falou, né? Então são... Final dos anos 90. Final do 90, 20 e poucos anos, quase 30 anos que então a ACD foi crescendo. Mas fica, para quem tem a nossa idade, ou para quem é um pouco mais novo talvez, ou para quem é mais velho ainda mais, temos a ideia que só atende a criança deficiente, até por causa do nome, e que para se chegar lá também, para ser atendido na ACD, que tem isso que eu queria frisar bem, o atendimento de excelência total, né? Porque são pessoas extremamente bem formadas, têm uma expertise gigante em ortopedia pediátrica, não só da pediátrica, mas como isso, instituição de ensino. Então, todo mundo tem a ideia que para chegar lá só atende a criança deficiente, porque pelo próprio nome, quando fundou, provavelmente era essa finalidade, né, esse objetivo, mas hoje mudou completamente. Então, a ACD funciona hoje como um hospital ortopédico geral. Então, por exemplo, se o Sidney vai lá, com essa idade já, tô lá treinando, tenho uma dorzinha no ombro, eu consigo lá ser atendido. Desde a consulta? Desde a consulta. Quer falar, então, Fabiano? Desde a consulta. É isso? É isso, você consegue. Nós temos lá na ACD, nós temos um centro médico, tá? Esse centro médico são pacientes externos da instituição, que não são institucionalizados, ou não tem nenhuma patologia relacionada à deficiência, que consegue passar em consulta com a gente. Nós temos lá uns 20 consultórios médicos para atender o pessoal de fora mesmo. Então, vamos supor, assim, você bateu
o ombro. Você quer ser passado com a gente, você liga lá na CD, pede para ele chamar no ramal 3, fala, eu quero ser atendido por um ortopedista dentro da CD especialista em ombro. Ele vai te encaminhar e aceita uns 40, 50 convênios e particulares também. E você vai ser atendido por um especialista dentro da instituição. Você já sabe que dentro da instituição, para você entrar dentro da instituição, você tem que ser um especialista. A instituição tem um monte de pré-requisitos para você, não é qualquer ortopedista que vai atender lá dentro. Então você vai ser atendido por um especialista. A CD ela tem esse enfoque hoje. É um hospital ortopédico ACD, então é um hospital ortopédico. E o próprio, desde a consulta, os exames diagnósticos, tudo é especializado muito para ortopedia. O próprio centro cirúrgico, ele é um centro cirúrgico completamente moderno, um dos mais modernos no país em relação à ortopedia. Então, tudo que você vê que tem, ele não deixa a desejar nada. Pelo contrário, eu acho que tem até mais coisas que tem em grandes hospitais como o Sírio, o Einstein, nós temos dentro da CD hoje. Para atender justamente o pessoal de fora que quer passar em consulta com um ortopedista dentro da CD. Quer dizer, na realidade, continua o trabalho do fundador, né? É Renato Bonfim, desculpa. Renato Bonfim. Do Renato Bonfim, que tinha essa ideia de atender aí as sequelas de poliomielite ou de outras, hoje em dia, provavelmente, como você falou, paralisia cerebral. Isso aí tudo continua com esses pacientes. Continua, correto? Continua. E ainda tem esse atendimento ao público em geral. E é importante a gente falar isso, né? Porque a CD presta esse serviço para essas crianças que têm essas deficiências via SUS, muitas vezes, gratuito, né? Hoje é quase sempre gratuito, imagino esses, né? Sim. Esses das deficiências, que é quando começou a instituição. Mas a instituição precisa sobreviver. Exato. E para que ela continue prestando um serviço de excelência, com certeza, qualquer um de nós daríamos nosso ombro, nosso joelho para uma pessoa lá da CD que tem essa experiência já, pelo próprio número de casos, né? Pela complexidade dos casos. Então, quanto mais complexo, gente, mais o médico aprende. O médico aprende na complexidade, né? Claro. Então, na CD, os casos são bastante complexos e por isso que vocês aprendem. Só que precisa sobreviver. Então, a gente precisa entender que também é uma instituição que atende ao público geral, né, para que possa, então, quem tiver algum problema ortopédico pode procurar CD, né, Celso? Exato. Então, o que a gente fala hoje, o SUS, ele faz parte dessas patologias específicas que o Centro de Reabilitação da ACD trata, né? Então, o número percentual, talvez, que ocorra lá dentro do Centro de Reabilitação é muito alto. Acho que 90% é SUS, o resto é um pouquinho de pacientes privados, de convênio ou particular. Então, é um gap, é um custo muito alto manter tudo isso. Então, o hospital ortopédico, que ele é vinculado ao centro de reabilitação, mas ele é aberto para qualquer médico, inclusive para médicos que não atuam dentro da CD. Muitas vezes o médico atende no seu consultório particular e leva o seu paciente para ser operado no hospital ortopédico da CD, porque ele sabe que lá vai ter um atendimento especializado. Lá você tem uma enfermeira que é especializada na área de ortopedia, os anestesistas, que a vivência dele é ortopedia, a equipe de fisioterapia e por aí vai. Tem então, toda a área de diagnóstico, tem por imagem, laboratório, tudo como um grande hospital. Eu acho importante, né, Celso, o pessoal saber diferenciar assim. Imagina se tem um complexo com 3 lugares que são no mesmo, mas são blocos separados. Então, por exemplo, você tem o centro de reabilitação do pessoal do SUS, você tem um centro de reabilitação pessoal de convênio particular. Vamos supor, você fez uma cirurgia lá, você quer ser atendido por um fisioterapeuta da ACD, porque os fisioterapeutas da ACD são excelentes, né? E você quer ser reabilitado de um ombro, de um braço, de um quadril, num fisioterapeuta da ACD. Você tem a área específica também para particular e convênio da reabilitação. E você tem um hospital ortopédico, que esse hospital ortopédico, igual o Celso estava falando, ele tem 6 andares, né? Hoje o hospital ortopédico da CD, 8, né? O prédio novo já tem 8 andares, o centro cirúrgico fica no 8º. Você tem uma ala destinada ao SUS, o resto é destinado a particulares e convênios. Então, por exemplo, o 3º, o 4º, o 5º andar é a UTI, mas são destinados a pacientes que queiram operar de fora. Claro. Então, é um complexo, né? Sim, então, na verdade acabou oferecendo a expertise que foi adquirida através do SUS e desse atendimento para esse pessoal social, mas hoje o ACD oferece esse atendimento de excelência para mim, para você que está aí, para qualquer pessoa
que não seja do SUS ou que não tenha essas deficiências mais complexas, mas está aí para oferecer então essa expertise para todo mundo. E essa Via normal, como um hospital via normal. comum, apesar do nome continuar a CD, e deve continuar mesmo, que é uma marca maravilhosa, mas as pessoas precisam entender que é um hospital normal, como o Sírio-Libanês, como o HCOR, como o Einstein, como qualquer outro hospital. Exato. Exato. Que você está acostumado a ir. E essa causa é interessante, porque muitas vezes as pessoas querem ser atendidas na CD. Por quê? Porque elas sabem que elas vão estar ajudando uma pessoa do SUS. Então, o lucro feito do paciente particular, do paciente convênio, é revertido para o SUS. Opa, isso é importante também. Então, continua sendo uma entidade filantrópica. Sim. Continua sendo uma entidade filantrópica. Então, quando não visa o resultado pro dono do hospital, né? Pro dono. Visa esse resultado vai ser revertido em atendimento Exato. público, mas isso custa, né, Celso e Fábio? Custa muito. Então o Teleton é uma vez por ano, né? Que eu saiba isso, Sim. E não consegue cobrir todos esses custos. Todos os gastos. Pra você ter uma ideia, o que o Teleton arrecada hoje, ele não chega a 20% do custo anual da instituição. Então, todo o processo de trabalho, principalmente do hospital ortopédico, é o que vai gerar o lucro para cobrir essa receita. Tem a oficina ortopédica, tem doadores fixos, tem bazar, que a ACD também utiliza como fonte de recurso. Então, tem várias situações. Mas o mais importante para manter realmente a receita é o funcionamento do hospital ortopédico com pacientes vindos de fora, pacientes que tragam aí receita via convênio ou particular. Exatamente, com atendimento de Pra excelência. vocês terem uma ideia, cada 3 cirurgias particulares que a gente consegue, a particular, que eu digo particular e convênio, Claro. você consegue cobrir uma cirurgia do SUS. Então isso é muito interessante, né? Muito importante para a instituição. E assim, o paciente do SUS dentro da CD, ele é tratado como qualquer paciente com convênio particular, mesmo enfermaria, mesmo centro cirúrgico, mesmo médico. Então a gente consegue hoje dar um atendimento de primeira para um paciente que chega para a gente do SUS. Eu acho que isso é super importante. Sensacional. A gente falar, Então né? não tem uma diferenciação Zero. de quem paga e de quem não Isso, paga, zero, né? zero. Agora, em relação ao SUS também, a gente estava conversando um pouco antes, acho que é legal para quem está ouvindo também entender. O SUS, ele existe no Brasil e talvez algum outros países de maneira parecida, não sei se igual existe algum, tem países, cada país cuida de um jeito da sua saúde da forma social que resolver. Mas as tabelas do SUS, gente, para você entender um dos motivos da nossa conversa, elas são muito baixas. Né? Quem está ouvindo tem que entender, porque isso não chega para a grande população, Fábio e Celso. Concordam comigo? Sim. Então, a pessoa pensa que vai no SUS e o governo vai lá e custeia da maneira como se fosse um particular. E é longe disso, gente. O profissional que está lá, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, todo mundo é profissional. E precisa ser, isso existe, gera um custo. Então, uma consulta no SUS hoje, o SUS lá, a federação paga por uma consulta R$15, R$16. Quer dizer, com isso não é possível cobrir o custo. Então é necessário que a medicina privada comporte o resto desse custo. Como o Fábio falou, cada 3 cirurgias privadas conseguem cobrir uma do SUS. E ótimo, o SUS tem várias críticas, mas para quem precisa é maravilhoso. Não estamos aqui... Só estamos explicando, né, trazendo o dado. Então, se uma consulta o SUS paga R$16, alguém tem que bancar o resto, né? Bem Porque simples, não normalmente tem mágica, né? Não tem. Então, é isso. Normalmente uma consulta normal, aí num custo de uns 100, R$115, quem que vai pagar essa diferença de R$100, né? É a instituição que está bancando. Isso, uma Alguém consulta tá... já com, assim, se já está sendo bonzinho, né? Porque se você for numa consulta hoje com um especialista do ACD, que está fora da ACD, o valor é 15 vezes isso, né? Sim, sim. Então, quer dizer, a ACD, além de tudo, corre esse risco, né? De atender de maneira excelente, com profissionais excelentes, com equipamentos excelentes, com prédio excelente, sem receber aquilo que seria necessário para manter o mínimo. Agora, essa é outra história também, que daria mais 20 mil podcasts. Mas voltando. Mas é necessário que a gente entenda, que você aí, população, entenda que se você tem um problema ortopédico, e como o Celso falou muito bem, tô querendo ajudar... Eu posso ir ao 9 de julho, ao Sírio, ou ao Mãe de Deus lá em Porto Alegre. Um abraço, meu
cunhado Batista lá do Mãe de Deus. Mas tem a ACD que tem a mesma eficiência ou mais, e você ainda vai estar ajudando alguém do SUS, né? Que tem uma criança que tem uma deficiência grave. Acho que todo mundo conhece mais ou menos as histórias da ACD, né? Sim. Vocês trabalham também com essas deficiências graves, vocês pessoalmente? Sim, sim. Conta alguns casos aí pra gente. Como eu estava te falando, eu acabei de voltar de Recife, fui fazer uma cirurgia lá, inclusive a médica que me recepcionou falou que devia ter feito um evento lá, porque era uma cirurgia única lá na cidade, que ninguém nunca havia feito. Então a gente tem algumas patologias específicas da ACD que realmente só são tratadas na ACD, eu posso quase te garantir isso, né? Então a ACD já é muito famosa no tratamento da escoliose, né, que é o carro-chefe da ortopedia, né? E aí entra uma história até bonita, né? Porque aí adulto ou só ou pediátrica mesmo? Não, Adulto e criança. Escoliose é adulto e pediátrica. Mas a escoliose originalmente ela é da criança, né? Tanto é que o nome da ortopedia vem daí, né? Sabia dessa? Não. Ortopedia. Pedia criança, ortorreta. Então era a deformidade da coluna que gerou o estudo da ortopedia. Poxa vida, que legal. Então isso é interessante. E a gente trata de problemas lá que realmente são difíceis até de a gente pesquisar na literatura científica mundial. Às vezes chegam casos raríssimos para a gente lá, né? E a gente tem que ser inovador. O ano passado, agora um colega nosso, o Dr. Rodrigo Zucon, foi um dos pioneiros a colocar uma prótese total de joelho num paciente com doença dos ossos de vidro, que a gente chama de osteogênese imperfeita. Isso não tinha relato ainda. Então a gente é bastante inovador nessas patologias exóticas. Essa cirurgia que você foi fazer em Recife era o quê? Essa patologia a gente chama de ossificação heterotópica. O paciente neuropata, o paciente que sofre algum dano neurológico, ou teve uma lesão medular, ou um traumatismo craniano, esse paciente em especial teve um traumatismo craniano, ou mesmo um AVC, ele por um motivo ainda desconhecido, ele desenvolve formação óssea periarticular, em volta das articulações. E aquilo bloqueia o movimento do paciente. Então, tem paciente que não consegue nem sentar, ele vive acamado por conta do bloqueio articular, né? Ou ele não consegue deambular por conta da falta de movimento daquela articulação. Então, a gente faz uma cirurgia específica para devolver a mobilidade, devolver o paciente aí a capacidade ou de sentar, ou de voltar a caminhar, de voltar a deambular. E o Fábio, já tem alguma história também? Lá na CD a gente tem várias, né? Assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar na CD, porque isso enche a gente até emociona a gente, né? Eu lembro de uma criança, a Jéssica. A Jéssica tá lá, tá no interior de São Paulo, agora eu não lembro o nome dela. Depois a Jéssica vai ver isso aí, ela vai lembrar. Ela chegou pra gente com 13 anos de idade, com paralisia cerebral, nunca tinha sido tratado. E eu lembro bem da história dela, ela chegou numa cadeira de roda, super inteligente. Hoje ela trabalha com marketing também, marketing médico, até ela faz. Hoje ela está com 20 e poucos anos, e ela chegou com 13 anos pra gente, nunca tinha sido tratada, no interior de São Paulo. Eu lembro que ela chegou numa cadeira de roda e ela não conseguia ficar em pé. Eu tenho até uma foto dela. Fala da paralisia cerebral, antes de contar a parte ortopédica. A paralisia cerebral é uma... Para a pessoa entender. Pra você entender, a paralisia cerebral é qualquer coisa que acontece num cérebro numa idade imatura. Vamos supor, hoje uma das maiores causas de paralisia cerebral é a prematuridade, né? Então, muita criança nasce prematura e o cérebro ainda não está desenvolvido. E nossas UTIs hoje são ótimas, tudo. Então, esse paciente que antigamente não sobrevivia tanto, hoje sobrevive. Isso é muito raro você... então, ele sobrevive e, às vezes, alguma sequelinha no cérebro acontece. Isso vai dar, ao longo do tempo, algumas deformidades ortopédicas. Então, isso e varia muito, né? Depende do grau de lesão do cérebro, você tem lesões maiores ou lesões menores. E às vezes tem lesões tão pequenas também que você nem percebe mesmo que a criança tem, só com um especialista que vai perceber. E a Jéssica tem uma paralisia cerebral que afetou a parte motora dela, não afetou a parte intelectual, nada. Ela é super boa, só a parte motora dela, a parte de membro superior e membro inferior. Tava na cadeira. Tava na cadeira de roda. Ela não deambulava, não deambulava. andava. Eu tenho até uma foto lá no consultório com o pai segurando, foi a primeira vez, ela tentando segurar, ela não conseguia nem ficar em pé, porque as deformidades que ela tinha do joelho dobrado, tinha o pé torto, tinha o quadril dobrado, não permitia ela de deambular. Porque ela nunca tinha um tratamento, nunca teve oportunidade de um tratamento específico. Ela chegou na CD, nós olhamos para ela tinha
bom equilíbrio de tronco, membro superior bom, cognitivo muito bom. A gente falou, pô, vamos operar. A gente operou o quadril, joelho e pés dela. Naquela época, na instituição, uns 10 anos atrás, ainda a gente tinha um... Hoje o pessoal faz fisioterapia dentro da CD do SUS e vai para casa e volta. Vai para casa. Antigamente o pessoal ficava internado para fazer fisioterapia. Depois foi mudando, então ficava 2 meses internado. O paciente que nunca deambulou ficava 2 meses internado na instituição, né, Celso? Então, só para fazer terapia, TO, não sei o que. E a gente operou ela. Depois viram que os trabalhos, que o pessoal indo e voltando também, era a mesma coisa e o custo era um pouco menor para a instituição do que o paciente ficar morando dentro da instituição. Então, e ela ficou 2 meses, nós operamos, joelho, quadril, nós operamos, ela tinha 13 anos já, ela ficou 2 meses, ela saiu andando com andador. Hoje ela já anda sozinha, sem andador, e ela, às vezes ela usa um pouco de uma muletinha que ela tem em casa para ajudar ela, mas ela é totalmente independente. Ela vem, me abraça, dá presente pra gente sempre quando vem. E ela ainda tá na instituição até hoje. Tá na instituição até hoje. Fazendo físico naquela mora, Santa Cruz do Rio Pardo, ela mora. Mas ela vai com a gente, passa em consulta, em acompanhamento, claro. E eles vão sempre ser acompanhados pelo SUS. Tá? Quer dizer, mudou a vida dela. Mudou a vida dela, tudo gratuito, gente. Entendeu? Exato. A CD, pessoal, é gratuito mesmo, tá? E mudou a vida dela completamente. Então, é isso que a gente faz um pouquinho, sabe? Que a gente dá a oportunidade para esses pacientes poderem andar, poderem caminhar, poderem sair de uma cadeira de roda. Aquele que não tem condição só de sair para sair andar, mas pelo menos ele vai conseguir ficar em pé também. A gente consegue dar condição para que ele consiga ficar em pé, fazer uma higiene, trocar. Isso, qualquer pouquinho que você melhore na vida dessa pessoa, muda tudo. Muda tudo. Porque pode ser que o cidadão que não consegue fazer higiene não pode trabalhar, por exemplo. Isso. Né? Se ele não consegue fazer higiene, como ele vai trabalhar ou vai passear? Então é uma mudança radical. O Celso estava falando também agora há pouco, você ia me falar sobre as unidades que não são... Porque hoje tem 100 em São Paulo também? Tem fora de São Paulo? Tem. Como que é isso aí? Conta para nós. Vou pegar uma colinha aqui. Pega a colinha. A CD, depois do projeto Teleton, ela fez uma expansão. Então, ela foi abrindo unidades anualmente ao longo dos anos 2000 para cá. Então, hoje são unidades próprias da CD aqui em São Paulo, no Ibirapuera, e na Moca. Tem Mogi das Cruzes, Osasco, Recife, Pernambuco, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Uberlândia. Essas são próprias da CD. Porém, o que acontece? Cada ano que passava, você tinha um filho a mais. É uma unidade a mais, é um custo a mais. Sim. E aí chegou numa época que não dava para manter essas unidades próprias. Então a CD começou a fazer cooperações técnicas. Ela ia lá e dava todo o know-how de como manter aquela instituição, aquele centro de reabilitação. Então hoje ela tem cooperação com Salvador, Jequié, na Bahia, São José do Rio Preto, Poços de Caldas, Maringá e Curitiba, e Maceió e Arapiraca. Muito bom. Então, são espalhadas aí pelo Brasil todo. E essas todas também com essa estrutura também de cirurgia ou só ambulatório? Não. Única instituição que tem hospital próprio é São Paulo. As demais é centro de reabilitação. O que cada unidade faz é uma parceria com hospitais locais para poder fazer as suas cirurgias. Entendi. Igual você foi, por exemplo, agora para Recife, foi pela CD ou não? Não, essa não foi pela CD. Essa foi fora. Foi por fora. Tá. Mas essas unidades de fora, se precisar da estrutura de São Paulo, também tá disponível. Então, existe uma questão político-jurídica aí, porque o que acontece? O SUS hoje, ele restringe o atendimento na unidade Ibirapuera, aqui em São Paulo, aos pacientes provenientes da cidade de São Paulo. Sim, daí tem a regionalização, né? Então isso acaba complicando quem é de fora. Os privados, eu tô falando. Os privados, sim. Os privados acontece na prática que vem operar em São Paulo. Vem bastante, né? Vem gente do Brasil inteiro e de países vizinhos. Isso que eu ia falar, gente também, sem ser do Brasil também? Sim, gente de países da América Latina, da África. Porque a ortopedia, a medicina... eu ia falar por incrível que pareça, mas eu não quero falar isso. No Brasil é muito avançada, na realidade. É muito especializado, os profissionais são maravilhosos. E então, imagino que venha gente de outros países para a CD também. Sim. Quer dizer, dentro do Brasil, a CD já é especializada, né? Já se coloca e existe de maneira para atender casos complexos. Então, imagino que muita gente de fora... Você já atendeu? Vocês lembram algum casinho de fora? Já atendemos de fora. Eu tive até o privilégio nessa mesma patologia que eu falei, como é uma patologia muito exótica, uma patologia que o ortopedista, de forma geral, ele
desconhece e não atua. E essa ossificação, ela se forma em quais Então, articulações? Principalmente ao redor do quadril, a articulação chave. E é uma articulação que bloqueia muito. Então você pega um paciente que tem o quadril travado em extensão, ele não consegue dobrar o quadril. Esse paciente não senta, né? Então até você transportá-lo no automóvel é complicado. Geralmente muito após um AVC, né, Celso? Tem... A ossificação Essa ossificação que a gente trata, a gente chama de ossificação heterotópica neurogênica. Ela é causada por uma lesão no sistema nervoso central, que é ou no cérebro ou na medula. Existem outras ossificações pós-traumáticas, por exemplo. Até pacientes que se submetem a cirurgias de quadril, como fraturas de bacia ou prótese de quadril, eles podem desenvolver uma ossificação heterotópica, mas com uma etiologia diferente. Essa neurogênica é uma etiologia específica de lesão do sistema nervoso central. Eu cheguei a operar, inclusive, um paciente de outro país. Eu fui até o Uruguai fazer uma cirurgia da filha de um médico também, porque lá em Montevidéu não tinha quem conhecesse a patologia e pudesse abordar. Então a gente já teve oportunidade de viajar para fora, operar pelo Brasil, vira e mexe, a gente está indo ajudar nossos ex-residentes que se formaram aqui na CD, estão espalhados aí por todo o Brasil. Quando as cirurgias são mais complexas, um de nós sempre está indo lá. E essa patologia que você falou, ela é até às vezes infantil, né? De adolescência? Não, graças a Deus não. É uma patologia que não afeta criança, raramente pega alguns adolescentes. Na paralisia cerebral, em especial, alguns pacientes submetidos a cirurgias podem ter essa ossificação, mas não é a mesma etiologia. Então ela é quase que exclusiva de adultos mesmo. Entendi. E também eu estava aqui pensando um assunto que pode ser interessante. O Celso tinha falado, mas o Fábio pode responder. O início da ACD, né, foi relacionado ao poliomielite, a muitos casos de poliomielite. Como é que está hoje a poliomielite? Foi totalmente erradicada. Hoje a vacinação ela consegue cumprir o seu papel, que é vacinar 100%. Não houve nenhum caso mais de poliomielite. Conta isso daí, Fábio. Não tivemos mais nenhum caso no Brasil, né, de poliomielite. Ela está totalmente erradicada. No mundo, vocês têm ideia? Não tem, né? Talvez em alguns países que não África, tem a vacinação, né? Porque assim, a vacinação ela é completa, né? Então isso é super importante, né? Por isso que é super importante o governo fazer campanha de vacinação contra a polio, né? Para manter a polio erradicada, né? Claro. Porque que é uma doença gravíssima. É uma doença gravíssima, né? Que deixa sequela absurda, né? Pro resto da vida, né, pra pessoa. E recente, vamos dizer assim, hoje né? nós temos uma síndrome pós-polio, né? Então a gente pega muito adulto que teve a sequela da poliomielite, a gente atende bastante na CD hoje também. Com 70, 75 anos, que ainda tinha polio. Não, ainda você pega ainda até com um pouco menos, né? Se são 50 anos, eu paciente operei com 45, ainda você pega. Então, é a síndrome pós-polio. Esse paciente tem a sequela e a gente consegue também fazer um trabalho na instituição, a gente consegue operar esse paciente, botar uma órtese, botar uma prótese, dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes que já tiveram polio. Hoje já tá, graças a Deus, tá erradicada. Mas as campanhas vacinais é super importante, tem que tomar, entendeu? Então, assim, tem que tomar gotinha, tem que fazer vacina com aquela do Zé Gotinha, lembra do Zé Gotinha? Claro. Então, isso tem que ser para todas as crianças, entendeu? Então, e a vacinação, mais uma vez, sendo aqui condizente, quer falar sempre as coisas corretas, a vacinação no país, ela vai bem também, vai né? bem. Uma coisa que funciona muito bem no SUS são as vacinações. O Brasil é exemplo mundial. Exemplo mundial de vacinação, no caso, conseguir erradicar a poliomielite, por exemplo. E é um assunto também que daria outros podcasts, né? Mas a vacinação, você, pai, mãe, não deixe de vacinar seu filho. Imagina uma doença gravíssima. Você que é mais novo, acho que quem é mais novo nem tem ideia, né? Nem conhece, nem ouviu falar. Mas procure para você ver, é uma doença grave e... paralisia os músculos, né? Amanhã você fica donado, você fica paralisado do membro inferior. E de maneira irreversível, né? De maneira irreversível, isso que é importante. Quer dizer, não tem cura, né? Então vai talvez conseguir tratar as sequelas, mas... sequela mais não cura. Mas vai ter uma dificuldade aí. A paralisia mantém. A paralisia mantém até o final da vida. Então é uma doença bastante grave e está erradicada porque o Estado trabalhou de maneira eficiente nisso e as pessoas também tiveram consciência e colaboraram. Então a informação... que a gente fala aqui a frase, a informação diamante da prevenção, nesse caso você pode perceber que é mesmo, né? Então, se vacine, aproveite, porque na realidade os calendários de vacinações, eles são baseados em ciência pura, né? Sim. Tudo certinho para que as coisas que precisam ser cuidadas, erradicadas, prevenidas, sejam feitas, né? Então não pule essas campanhas. Muito bem. E aí, então, hoje você estava falando também agora há pouco, Celso, que a gente não tem mais poliomielite, mas quais as outras patologias
mais alguma além da paralisia cerebral que causa, que tem as malformações, imaginam? Sim. Conta para quem tá ouvindo o que mais agora aquela parte então do Dr. Renato Bonfim, né? Que são as partes mais de sequelas, de patologias pediátricas, né? Que mais tem além da paralisia cerebral que o Fábio tinha falado? Então, voltando então, o Bonfim, ele fundou a CD pensando em tratar as crianças com poliomielite, com sequela de poliomielite. Conforme os anos foram passando e a poliomielite foi erradicada, outras patologias entraram. Na área infantil, a principal é a paralisia cerebral, né? Então, ela virou o carro-chefe de tratamento do Centro de Reabilitação da CD. Nós temos todos os tipos de malformação congênita, né? Entre elas, as espinhas bífidas, que é a mielomeningocele, as mielodisplasias, então, que é onde a CD também é pioneira no tratamento dessa patologia, inclusive é pioneira em ações que diminuíram a incidência dessa patologia. O Dr. Fernandes, que foi um ex-diretor da CD, conseguiu, através de contatos em Brasília, uma lei para adicionar o ácido fólico às farinhas, que é um dos mecanismos de prevenção dessa malformação, né? Então isso é importante, foi um rótulo que a CD também tem no seu currículo. Então, quer dizer, pera um pouquinho, a indústria da farinha, ela tem uma lei que obriga ela a colocar o ácido fólico dentro da farinha, então que é preventivo, um suplemento extremamente importante para a gestação no primeiro trimestre, exato, para não dar essa malformação. Exatamente. Acho que nem eu sabia disso, que já tinha na farinha. Sim, né? Pode olhar lá, vai estar adicionado ácido fólico. É legal. Isso foi lei. Então, como tem no sal, o iodo, exato, então quer dizer, é bom porque a gente... O ser humano tem essa questão de sempre, a gente está sempre malhando, né? O governo, isso é uma realidade, de um lado ou do outro, né? Sim. Mas tem muitas coisas boas também, né? Sim. Coisas importantes, principalmente quando a gente fala em coisas técnicas como saúde, né? Sim. Então sempre tem gente lá de muito boa intenção que fez uma coisa certa, a gente nem sabe, você nem falou aqui quem foi que fez, né? Sim. Mas tá lá importante para que você, mãezinha, mesmo que você não dê tempo de... Porque às vezes não dá tempo, né? Eu trabalho no SUS também hoje ainda, com diagnóstico, né? Sim. Então atendo lá muita mãezinha que vai fazer um exame lá, já tá com 15 semanas. O ideal... Nem sabia que estava gestante, mas tá comendo farinha. O ideal seria, antes de engravidar, já começar a toda suplementação. mulher em idade fértil toma um ácido fólico, toda mulher. Exato, mas exato. assim, isso não é meio viável no Brasil. Totalmente, né? Porque nem programa a gestação, não programa o filho, mas teria que ter tomado antes de engravidar. Então, o que eu tô falando, chego lá, eu vejo a meninada, às vezes, já com 12, 13, 15 semanas e não conseguiu nem fazer exame ainda. Sim. Então, isso é importante. Mas voltando ao que você estava falando. Então paralisia cerebral que não é transmissível, nada, é a questão que o Fábio falou. Exato. Teve alguma dificuldade, uma lesão cerebral por prematuridade, por exemplo. E as malformações. Malformações em geral, todo tipo de malformação, e aí a gente inclui doenças raras, né? As doenças neuromusculares, que é um capítulo à parte também das patologias ortopédicas pediátricas, osteogênese imperfeita, quem mais na área infantil? Eu acho importante... Pé torto, congênito. Hoje nós temos recebido, então isso é importante falar. Exato. Nós temos recebido hoje muitos pacientes que não são patologias neuromusculares, como paralisia cerebral, malformações congênitas, mas patologias ortopédicas pediátricas, um pé torto congênito, uma displasia do desenvolvimento do quadril, que vem via prefeitura. Esse paciente não está enquadrado na CD, mas a prefeitura tem uma lista de um monte de criança que precisa de um ortopedista pediátrico e eles estão encaminhando esses casos para a gente na CD, para a gente conseguir operar esses pacientes e devolver para a rede. Isso é importante. Esse paciente não fica dentro da instituição porque, teoricamente, não enquadra nessas patologias como paralisia, malformação congênita, osteogênese, etc. Mas são patologias que a prefeitura tem pedido para a gente da CD atender. Então você faz uma consulta, tipo uma consulta, ele passou num ortopedista na UPA de não sei aonde, o ortopedista falou, ele tem um pé torto congênito, precisa operar. A prefeitura manda para a gente faz uma primeira consulta com a criança, indica a cirurgia, opera dentro da nossa instituição, acabou o pós-operatório, ficou bem? Volta para a rede. São patologias mais tranquilas para a gente, né? Para vocês. Mais né? comuns, para a gente, mas para a gente. São patologias não bastante complexas, né? É. Que o primário lá, a UPA não consegue atender, a prefeitura não consegue resolver. E mais uma vez, parabéns aí para o serviço público que está tentando atender o cidadão de maneira adequada. Né? Isso o Fábio lembrou muito bem, porque o que acontece? A nossa especialidade ortopedia e traumatologia, na rede pública, ela fica quase que só na traumatologia,
que é a parte de urgência. O indivíduo está com o fêmur quebrado, ele precisa ser operado. Aí o outro indivíduo tem um pé chato, uma joanete, uma artrose, algum outro problema ortopédico, ele acaba ficando de lado. Vai para uma fila gigante. Vai para uma fila gigantesca. Então, de um tempo para cá, a prefeitura tem encaminhado as crianças com patologias ortopédicas pediátricas diversas e nós temos tratado isso dentro da CD. Então, isso foi um avanço muito grande, né? A gente saiu daquele rol específico das patologias do centro de reabilitação e abriu esse leque para qualquer tipo de problema que afete crianças na área de ortopedia. Então isso foi um ganho muito grande. E me corrija também se eu estiver falando bobagem, mas você falou da Jéssica, por exemplo, ela levou 13 anos para conseguir ter um atendimento. Não enxergar, não, acho que não... Não, mas talvez pior que isso, para alguém na família dela, não sei, ou no convívio dela, ter a consciência de procurar ajuda. Com certeza. Sim. Porque se tivesse tratado desde criancinha, desde os 3, 4 anos, ela estaria desde os 4. Isso, imagina quanto isso acontece no Brasil, que é um país complicado, difícil, que as pessoas têm preguiça de procurar, de questionar, de se informar. Isso é uma realidade que eu falo tranquilo, né? Imagina quantas dessas estão perdidas por aí. Então procure ajuda. Tem uma dificuldade de andar, de sentar, ou a criança que está... Procure, tá na cadeira. Qualquer coisinha que você vê que o desenvolvimento não tá estranho, legal, não consegue, moleque não consegue jogar bola. Não consegue moleque engatinhar, por exemplo, no começo. Não tá sentando sozinho, alguma coisa tem. Alguma coisa tá errada. Demora muito para engatinhar, demora muito para andar. Claro que tem uma variação, não é para também, não estamos fazendo aqui não é para fazer terrorismo, né? Eu sempre falo isso aqui também. Mas precisa procurar ajuda. Por quê? Porque quase sempre tem como melhorar. Correto? Sim. Se não for de maneira não for por fisioterapia, se muitas vezes vai precisar de uma cirurgia, mas acho que certamente com a tecnologia de hoje, próteses, técnicas cirúrgicas, todos os casos que tem alguma deficiência dá para melhorar alguma coisa. E cirurgias minimamente invasivas também, como que está isso hoje na ortopedia? Então, a medicina em geral está evoluindo para isso, né? E na ortopedia não é diferente. Então, todo tipo de cirurgia minimamente invasiva é feita no Hospital Ortopédico da CD. Então, hoje, por exemplo, na coluna, você tem a retirada de uma hérnia de disco de forma minimamente invasiva, uma cirurgia endoscópica. As cirurgias... Que é feita por um caninho. Feita por um caninho. Como é feita uma artroscopia de joelho, de quadril, de ombro, de qualquer articulação. Todas essas intervenções são feitas no Hospital Ortopédico da CD. Dentro da ortopedia em geral, cada vez mais a evolução também dos implantes, dos materiais ortopédicos, permitem que você faça cirurgias com agressões menores, né? Então isso é realmente um avanço muito grande da medicina de forma geral e da ortopedia. Então todas essas abordagens minimamente invasivas são feitas. E assim, e uma segurança muito grande para o paciente, né? Eu acho que hoje em dia cada vez mais se preza com segurança, né? Eu falo que o Hospital Ortopédico da CD, ele tem uma segurança, ele tem ele foca na segurança do paciente, sabe? Desde quando você entra no centro cirúrgico, você tem que fazer um checklist do paciente. É igual o voo, quando o piloto de avião vai voar, ele faz todo aquele checklist. Antes de operar, a gente faz todo um checklist. Então, vai ser que lado? Vai ser o lado direito? Vai ser o que você vai fazer? Vai precisar de sangue, não vai precisar de sangue, vai tomar antibiótico, vai ser difícil entubar esse paciente, não vai. Você tem um checklist completo desses pacientes antes do paciente entrar na sala. Só depois ele vai entrar na sala. Então, além disso, então, você tem esse checklist, além dessa tecnologia toda que nós temos na CD. Então, o que você precisar na CD, você tem um problema. Eu sempre falo assim, eu recebo uns pacientes particulares no consultório, eu falo, onde você vai operar, doutor? Eu falo, vamos operar na CD. Vamos operar na CD, mas na CD, no Hospital Ortopédico da CD. Lá, o que você precisar, se tiver alguma complicaçãozinha aqui, você fala assim, me vê isso aqui. Ele vai lá buscar, tem. Porque foi um hospital formado, desde quando formou o hospital, acho que tem uns... Quantos anos tem o hospital? O hospital é de 93, foi inaugurado. Ele foi, de 93 para cá, ele foi formado um hospital para ser um hospital ortopédico. Então, tudo que você precisa da ortopedia, você tem. Então, às vezes você tem muito mais, eu falo, você tem mais recurso lá do que ontem, por exemplo, eu operei a filha de um amigo meu, a filha de um amigão meu, a filha normal, estava andando, ela tinha um tumorzinho na fíbula, que estava pegando o nervo. Aí ele me procurou tudo, falou, puta, família, foi viajar com a filha de 10 anos, começou a ver que o pezinho dela começou a entortar quando ele estava andando.
Me ligou e tal, examinei ela, falei, esse tumorzinho aqui na fíbula, um tumor benigno, tá comprimindo o nervo. Eu falei, pô, Fábio, e agora? Eu falei, precisa operar, precisa tirar esse tumor, descomprimir o nervo que ela vai voltar, fica tranquila. Mas você opera onde? Eu opero na CD. Pô, mas a CD, o hospital... Esse é o ponto. Falei, Luizinho, esse é o ponto. É na CD que eu vou operar. Nível Einstein. É nível Einstein. Eu falei pra ele, você pode ficar tranquilo, que aqui nós temos tudo. Eu prefiro operar aqui, porque o anestesista aqui são bons, os anestesistas são bons pra caramba, nosso hospital é seguro, nós temos tudo que eu preciso, se eu precisar. E ele, operei ontem, hoje antes de vir pra cá, dei uma passada de visita, tá super feliz, a família, falou, pô, pelo amor de Deus, tem, assim, acho que é importante também, nós temos tudo, eu prefiro levar os pacientes pro hospital ortopédico nosso. Acho que esse é o nosso maior ponto aqui, a gente levar para você que está assistindo, que a ACD é um serviço de saúde de excelência aberto a todas as pessoas que precisam, não atende só criança deficiente com doença grávida, grávida antiga pelo poliomielite, não atende só o SUS, não atende só pacientes encaminhados, é um hospital aberto, um serviço aberto a todos os casos de ortopedia, desde uma tendinitezinha, agora eu fui maldoso, tendinitezinha não fui legal, desde qualquer tendinite, que é bravo tendinite, tendinite, né? Quando você tem uma ruim é duro. Eu sempre negligenciei a tendinite, falei, não, isso aí é um pouco, mas eu tive tendinite, quando eu tive eu falei, realmente é pesado o negócio, então a ideia ter desde uma tendinite, desde um cisto de punho, cisto sinovial, até uma espinha bífida, como o Celso estava falando. Aliás, quando você falou da espinha bífida, desculpa, vou perguntar uma curiosidade aqui de sopetão. Aquelas cirurgias intraútero, vocês têm algum conhecimento? Porque quando você faz lá ultrassom e você acha uma espinha, a espinha bífida, gente, é uma espinha que não fechou direitinho. Uma coluna vertebral que não fechou direito. E aí você vai poder ter lesão aí da medula, né? Sim. Que vai aí ser definitivo. Exato. Então precisa tentar resolver isso quando nasce. Isso vocês fazem lá, quando nasce. Não. Na verdade, assim, quando você fez o diagnóstico ali da espinha bífida, o ideal é que esse paciente seja encaminhado para um hospital terciário de referência, onde tem uma equipe de neurocirurgia. Porque daí já é o neurocirurgião que vai operar. Exatamente, quem vai operar é o neurocirurgião. Hoje, a medicina fetal evoluiu muito, então algumas patologias como a espinha bífida, elas são tratadas antes do nascimento, então intraútero, né? Os resultados ainda não são completamente bem definidos, mas parece existir uma melhora em relação ao prognóstico quando feito intraútero do que quando feito após o nascimento. Quando é feito após o nascimento, o ideal é que seja feito nas primeiras 24 horas, por causa de, principalmente, risco de infecção. O que a gente vê dos pacientes com mielo, que são tratados intraútero, e o pessoal tem tratado mesmo intraútero, tem o Dr. Sérgio Cavalier, que é excelente, né? Faz com excelência isso aí, aqui em São Paulo. Ele é neurocirurgião. Na Paulista, né? Na Paulista. Ele é excelente, professor e tal. E eu tenho pego vários pacientes dele que ele fez intraútero, apesar do risco um pouquinho de você fazer intraútero, lógico. Claro. Os pacientes nascem com uma sequela menor da mielomeningocele. A mielomeningocele é uma paralisia flácida, né? Então ela tem vários níveis. Então ela nasce com uma paralisia flácida um pouquinho menor, essa sequela, quando é feito intraútero. Isso a gente tem visto. Ele publica os trabalhos sobre isso cientificamente. Então a tendência mesmo é se fazer intraútero quando é descoberto. Na verdade, a mielomeningocele, né, nos Estados Unidos não tem muito, né? Porque o pessoal é permitido aborto nos Estados Unidos, né? Então o pessoal às vezes faz aquele ultrassom, vê que tem algum problema na coluna e às vezes pode optar por abortar. Aqui nós não é permitido o aborto, então hoje em dia a tendência no Brasil é ser feito intraútero mesmo. Agora, e já que nós estamos falando da meningomielocele, que provavelmente algumas pessoas já devem ter algum conhecido, alguma coisa, o prognóstico quando opera Bom, é uma paralisia flácida, então, mas quando opera, depois que nasceu imediatamente, aí o prognóstico como que... Não, aí depende, porque quando nasceu com a bolsa para fora. O que o neuro vai lá? O neurologista volta para dentro e fecha, entendeu? Então a sequela já está formada, tá? Aí depende do grau, você tem diversos graus, a sequela já se formou. É engraçado quando você faz intraútero, parece que você faz intraútero, fecha, pode ser que, não sei se aquele nervo regenera ou tem alguma coisa nesse sentido, que ainda a criança está desenvolvendo dentro do útero, então a sequela parece que é menor. Então, não é que parece, isso é científico mesmo. É que eu não tenho os trabalhos aqui, mas os trabalhos mostram que é muito melhor você fazer intraútero do que você fazer aberto, que a sequela já está aberta. Então, o que o neuro faz é isso. Depois nós vamos avaliar essa sequela.
é um grau, que grau que é de mielomeningocele? Porque se for um grau alto, um mielo torácico, por exemplo, o prognóstico de marcha é 1%. Aí você não consegue, você consegue resolver partir, corrigir o pé torto, mas ele não vai ter músculo para trabalhar para você poder andar, entendeu? Mas se você pega um paciente com mielomeningocele sacral, todos andam. Mielomeningocele lombar baixo, 86% anda. Então, se você faz intraútero, a chance de vir um sacral ou um mielolombar baixo é muito maior do que vir um torácico. É isso que é importante. Perfeito. A gente sempre tenta aqui explicar também para quem está ouvindo quais são as etiologias dos problemas, né? Então, a gente tinha falado da poliomielite, que foi erradicada pela vacina, depois a gente falou da paralisia cerebral. E essas outras malformações? O que levam a elas a acontecer? O que a gente sabe hoje sobre isso? Muitas vezes a gente não consegue definir uma única causa, então a gente chama de etiologia multifatorial. Então tem uma questão hereditária por trás, né? Então muitas vezes são malformações isoladas, ninguém da família nunca teve aquele tipo de malformação, né? E as estatísticas elas variam de acordo com aquela patologia. Por exemplo, o próprio pé torto congênito, que é uma patologia ortopédica definida, mas entre aspas não deixa de ser uma malformação, ela ocorre, de forma geral, 1 a cada 1000 nascidos. Então, não é uma patologia tão infrequente. Não, 1 para cada 1000 é bastante. Bastante. Só que a gente tem patologias lá que é 1 para 100 mil ou mais. Então, são raríssimas. E aí você não consegue, quando a patologia é muito rara, você estreitar e descobrir ali possíveis causas. Hoje, com a genética, tudo, o pessoal tem avançado mais no diagnóstico, né? Mas as causas podem ser genéticas, por exemplo. Sim. Pode ser cromossomopatias. Pode ter uma relação hereditária ou não. Sim. Pode estar relacionada com o uso de drogas, de medicações. Ou seja, sim. São malformações, mas não são. Eu estou falando isso para que a mãe entenda de onde veio aquela patologia, que não é transmissível, não dá para atribuir culpa sempre a alguém, né? Não. Mas geralmente também tem uma ação médica para melhorar. Com certeza. E assim, o que eu acho mais importante é que hoje, com o avanço do diagnóstico genético, hoje em dia você faz o sequenciamento do exoma. Você colhe uma salivazinha, ele faz todo aquele sequenciamento do seu DNA, por exemplo. Você vê toda a parte genética. Então, o que acontecia? Antigamente, a gente botava todo mundo com paralisia cerebral. Esse paciente não anda, aí você vai fazer só que ele não tinha característica de uma paralisia cerebral, mas não tinha um diagnóstico genético desse paciente. Então hoje a gente consegue, com o sequenciamento do exoma, às vezes achar uma patologia. Por exemplo, tem um paciente que você não anda, que está meio assim, você vai ver, antes era paralisia cerebral, e mesmo sem você tendo uma ressonância de crânio normal, mas ele não andava, não sei o quê. Hoje em dia, com o sequenciamento genético, você fala, pô, esse paciente não tem uma paralisia cerebral. Aí você vai fazer o sequenciamento e tem uma deficiência de coenzima 10. Coisa que você não existia antes. Então, você tem tratamento, aí você repõe a coenzima 10 nesse paciente, dá uma melhoradinha. Melhora pra caramba, entendeu? Então, tem várias síndromes também, algumas síndromes mais raras que a gente não conhecia, que a gente não sabia. Ele faz o sequenciamento do exoma. Genética ajudou muito. Ó, esse paciente tem essa síndrome. Então, aí você consegue, você sabendo a síndrome, você consegue tratar melhor, né? Igual o Dr. Fernandes, que era diretor nosso, ele sempre falava assim: Fabião, se você não conhece seu adversário, como você quer ganhar do seu adversário? Claro. Então, o ideal é você sempre buscar um diagnóstico, né? Sim, e uma das coisas da ACD que são brilhantes é que, é estranho falar isso, mas os casos mais complexos acabam procurando a ACD. E para vocês, isso é muito bom por causa do aprendizado, do treinamento, dos profissionais. Acaba recebendo, como se fosse um HC, né? Da ortopedia. Sim. Então, os casos complexos do Brasil inteiro, ou de São Paulo inteiro, pelo menos, acabam caindo lá e trazendo para vocês cada vez mais conhecimento. E os números que você ia falar, você lembra alguma coisa de número da CD? Sem ser das unidades, né? Tem algum número de atendimentos? Não. Ou depois eu procuro e coloco aqui na... eu acho que talvez... O que eu tenho aqui que eu posso colocar é o seguinte... Você tem de atendimento de... A CD fez mais de 2.500 cirurgias SUS, acho que ano passado, 7.000 e poucas colinha, pode ver a colinha, não tem problema. Não, é 7.000 e poucos. Só não pode ir na Globo, aqui pode. Mas do hospital, que foi legal a gente falar do hospital, mas a gente não deu números do hospital. Isso. O hospital ele tem 140 leitos, 20 de UTI, porque a gente trata patologias complexas, muitos desses pós-operatórios são feitos na UTI, e 15 salas cirúrgicas. Então, é um centro cirúrgico bem avançado, ele foi ampliado ano passado. A nossa central de material de esterilização hoje ela é
literalmente a melhor do Brasil, até o pessoal dos grandes hospitais aqui de São Paulo foram visitar para observar. Então, realmente, a gente está num nível de hospital ortopédico ultra especializado. Sem dúvida, e de um tamanho também Sendo, extremamente grande. e sendo acreditado, né? A gente recentemente teve a nova acreditação da Quemento, a gente é nível diamante, é uma acreditadora do Canadá que assegura padrão excelente de segurança. E uma coisa que a gente não citou em nenhum momento, mas a gente, na ACD, obviamente, que a gente tem um padrão humanizado de tratamento. Então, a gente também é certificado pela Planetri, que é uma acreditadora na questão da humanização. Isso é importante também, porque quando você tem um número muito grande de atendimentos em saúde, a coisa às vezes perde um pouquinho Sim. essa parte humana. Sim. E para quem tá do outro lado, para quem tá lá doente, para os Exatamente. familiares, Exato. isso acaba contando muito. Isso eu não tô falando aqui, não é papinho, não, mas realmente, porque às vezes a gente fica ruim também, né? Faz Então, a diferença. faz muita diferença, até no prognóstico, até no caminhar aí da doença vai acabar sendo muito importante. Só vou te dar uns números. Vamos lá. Em 2024 foram 7.000 cirurgias que foram feitas na CD. 7.000 cirurgias. 854.000 atendimentos. Desses atendimentos, tanto na área de reabilitação quanto na área de consultas, 850.000. E 62.000 ortopédicos também que a gente distribuiu para o pessoal. O produto ortopédico, é importante falar que a oficina ortopédica da CD, nós temos uma oficina ortopédica dentro da CD, né? Então, você precisa de uma orte, de uma prótese, tudo. Não. Pô, a oficina ortopédica sempre foi muito de excelência, né? Acho que não tem oficina melhor no Brasil do que ela é nossos formadora produtos, de técnicos de próteses. De próteses, né? E órteses. Então, se você precisa de uma órtesezinha para mão, qualquer coisa, uma prótese para amputado, isso também está acessível pro privado. Pro privado também. Quem quiser usar esse serviço. Cadeiras de roda digitalizadas. Isso. Também está acessível pro privado. Sim. Por isso. Então é super importante que nós... É só ligar lá e falar, quero falar, liga na CD... Posso dar o telefone aqui? Claro, deve. 011, depois vai estar aqui embaixo também. 5576-0777, pede para falar no ramal da oficina ortopédica. E marca lá se você tiver um pedido médico, precisa de uma horta, você marca lá que você vai ser super bem atendido. E eles são fabricados lá dentro. Só que nós já estamos acima dos 45, agora nós temos que dar outras coisas também, Fábio. Site. Qual o site da CD? O site da CD é aacd.org.br. Instagram, qual é o Instagram da CD? Você sabe ou não? Depois a gente escreve aqui embaixo. Que telefone já não sei se a molecada sabe que existe. Vocês sabem que existe telefone? Sabem? @CD, né? Eles nem usam mais telefone. @CD eu tô enchendo o saco deles aqui, né? Porque eu sou o velho blogueiro, meus filhos falam, né? Então dar telefone tá meio demodê, né? Mas claro que pode dar telefone também. O Instagram @ACD oficial. Sensacional. Bom, tem várias formas de achar CD, né? Pelo site, pelo telefone, pelo Instagram, etc. Bota no Google lá, Bota CD. no Google, exato. Mas o mais importante é isso, é você saber que está acessível, está a CD de portas abertas para atender com excelência. O mesmo atendimento complexo lá, que é dado para o cidadão que tem uma doença complexa, também está disponível para você que tem uma dor no ombro, uma dor no joelho, para você que é atleta e está precisando se reabilitar, se preparar. Ou seja, qualquer atendimento de ortopedia, dor no dedo, dor no ombro, dor na coluna. Só ligar na CD, marca a consulta no centro médico da CD que você vai ser atendido. Isso, e eu faço questão de falar isso 1000 vezes, porque a CD é uma marca que realmente impacta o nosso sentimento desde criança. Sim. Né? Duvido alguém ter alguma crítica, nunca vi isso, né? Então, eu tive alguns colegas que foram fazer também alguma especialidade, outras que foram fazer algumas especialidades na CD, e realmente tudo de excelência. Marca, né? com a gente, Sidney, que você vai ser bem atendido e você vai ajudar uma criança do SUS, cara. Isso, olha outra coisa. Então, vai ser atendido por profissionais, estrutura de excelência, e vai estar cobrindo aquela diferença que o SUS não consegue cobrir. E outra coisa, não é uma empresa que visa lucro, como um hospital privado tradicional, né? Tudo que acontece lá dentro, todos os recursos gerados são investidos, são colocados no SUS, nos pacientes do SUS, correto? Para que vocês ajudem essas crianças que têm pé torto congênito, que têm a displasia congênita de quadril, ou que têm outras síndromes, que eu não sou ortopedista, não sei, mas que outras patologias ortopédicas graves voltem a andar, saiam da cadeira,
possam ter uma vida normal, estudar, trabalhar, eventualmente praticar esportes, Sim. etc. Quanto mais convênio particular a gente atender, mais a gente consegue ajudar o Isso, pessoal do SUS. exatamente. E qual convênio que atende? Todos. Todos. Ah, tem Porto, Sul América, vamos falar vários nomes aqui. Bradesco, etc. Atende todos. Unimed. Então, basta você ligar lá e entender se o seu atende. Aí eu acho que depende de plano, não sei quais são as negociações. Né? Mas quase todos, tirando aqueles que são mais regionalizados, imagino que daí não faz sentido. Mas a ACD está lá de portas abertas a você, que precisa dela daquela maneira desde lá do Bonfim, né? Sim. Que tem a sua patologia grave infantil ou não, e você ser humano com doenças normais, como eu, como qualquer um de nós, que precisa de um ortopedista, a ACD está lá também para atender de maneira excelente. É isso? É isso. Só ia dar um aviso final. Claro. Mensagem final. Aprendi muito com vocês, adorei, mas cada um manda uma mensagem final. Na verdade, isso aqui é mais para o público médico ortopédico, né? Nós estamos em constante atualização, então a gente viaja para fora todo ano e ocasionalmente consegue trazer algum profissional estrangeiro para nos ajudar aí a evoluir. Então agora, nos 75 anos da ACD, no dia 28 e 29 de março, nós vamos fazer um simpósio internacional de ortopedia pediátrica, que é um dos eventos mais importantes que vai acontecer talvez no país na área de ortopedia pediátrica. Então o público especializado nessa área está convidado a participar. Que legal. Então 28 ou 29 de março, agora 2020. Agora, esse mês. Esse mês, daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias. Todos os ortopedistas e não ortopedistas convidados aí para esse simpósio. Vai ser em São Paulo? Aqui em São Paulo, na unidade de Ibirapuera. Legal. Mensagem final, Fábio? Minha mensagem final é, se você tiver algum problema ortopédico, vem pra CD, vem pra gente, marca consulta com a gente, que você vai estar num dos melhores lugares da América do Sul, da América Latina. Tá bom? Venha ser atendido com a gente aqui da parte ortopédica, só marcar consulta com a gente. Muito bem, muito obrigado por terem aceitado o desafio. Sorte de todos os pacientes que têm Dr. Celso e Dr. Fábio como médicos. Você que está aí, compartilhe, espalhe esse assunto tão importante. Informação é a diamante da prevenção. Fiquem bem. Obrigado a CD, obrigado ao pessoal aí que está aqui nos bastidores, aqui nos vendo, por nos prestigiar com essa presença. Muito obrigado. Informação da diamante da prevenção. Até o próximo capítulo do Pode Doutor. Pessoal do estúdio, obrigado. Um abraço do Dr. Sidney para vocês. Fiquem todos bem.